Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Eu gostaria de falar hoje sobre um tema bastante polêmico, que é sobre a mulher cristã, ela pode ser feminista? A minha resposta para essa pergunta é não. Qual o papel que a mulher tem sobre a sociedade? Eu gostaria de ler para vocês aqui uma história de uma mulher que ficou muito conhecida, inclusive foi para a Bíblia, que é Ruth. Lá no livro de Ruth, eu quero ler para vocês no capítulo 3, no versículo 11, que diz assim: Agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Qual o papel da mulher cristã? O papel da mulher cristã é ser virtuosa. É ser uma mulher sábia, que cuida da sua casa, do seu lar, dos seus filhos, que edifica a sua família, que pode ser empreendedora sim, que pode ser empresária sim, mas uma mulher sábia, uma mulher que tenha virtudes. Uma mulher virtuosa, ela nunca disputa com um homem um cargo, um salário. Não, a mulher virtuosa, ela sabe qual é o seu papel na sociedade. Ela sabe qual é o seu papel no meio cristão, qual a sua influência. Ela não precisa estar disputando o lugar do homem. E esse grupo feminista, eles defendem isso, o empoderamento da mulher, a independência da mulher ao homem. E isso, meus amigos, não é bíblico. Porque Deus, ele colocou a mulher como a mulher sábia, virtuosa. O nosso papel não é disputar tete a tete poder com o homem, salário, emprego, domínio. E nem eu quero dominar, e nem eu quero disputar a força. Porque nós sabemos que comparado à força da mulher para o homem, ela perde. Tanto que existem por aí esportes que é mulher competindo contra a mulher. Porque se fosse mulher competindo contra o homem, de fato, de modo, ela perderia de imediato. Pois a capacidade que Deus criou o homem, que foi gerado o homem, é diferente da mulher. A estrutura do homem é totalmente contrária da mulher. Nós, mulheres, somos sensíveis, somos delicadas, somos frágeis. Temos sabedoria sim, temos entendimento sim, vencemos sim, somos mentes empreendedoras, empresárias, boas donas de casa. Mas nós temos que entender qual é o nosso papel diante da palavra de Deus e não querer igualar a nossa força, a nossa vida com a vida de um homem. Porque quando Deus criou Adão, Deus viu que Adão estava só. E o que foi que Deus fez? Ele foi, tirou a costela de Adão e fez uma companheira para Adão, Eva, a mulher. A mulher, Eva, ela não vivia lavando, cozinhando, passando no jardim do Éden. Qual foi o princípio da criação da mulher? Deus criou a mulher para ser companheira do homem, amiga do homem, ajudadora do homem. Eva, ela não vivia sendo escrava de Adão, não. Eva, ela tinha os mesmos direitos de Adão no jardim. Então você precisa entender qual o princípio da criação. O que aconteceu depois de Eva ter pecado, induzido Adão a pecar, foi a consequência dos seus erros. Deus colocou sobre ela a consequência de ter filhos em dores. O papel da mulher foi gerar com dor e sentir dor. E qual foi a consequência gerada do pecado de Adão? Foi trabalhar para sustentar a sua casa, a sua família. Pois ele não precisava plantar para comer, pois no jardim havia tudo, eles não precisavam fazer nada. Mas depois da desobediência houve a consequência.
Mas você precisa entender que Deus não instruiu a mulher e não criou a mulher para ser escrava do homem. Existem pessoas que usam aquela passagem do apóstolo Paulo para dizer que a mulher tem que ser escrava, pois Paulo diz que a mulher não deve falar, que elas têm que viver caladas e aprenderes em submissão com o seu marido em casa. E tem pessoas que usam a opinião do apóstolo Paulo para dizer isso, mas ali, meus amigos, era a opinião do apóstolo Paulo. Essa passagem de Ruth que eu li para você no capítulo 3, no versículo 11, Ruth, ela havia perdido seu marido. Ela tinha uma sogra chamada Noemi. E ela foi com Noemi, depois de Noemi ter perdido seu marido e os seus filhos, ela foi para a terra de Noemi, com a sua sogra, e elas estavam passando dificuldade, fome, necessidade, e Ruth, ela foi trabalhar nos campos, e quando Boaz a viu, se apaixonou, achou ela muito formosa, bonita, e disse para ela não colher em outro campo que não fosse o dele. E quando ela contou tudo isso para Noemi, falou o nome dele, Noemi a instruiu de como ela deveria se aproximar dele. E ela fez tudo conforme a sua sogra instruiu a ela, com sabedoria, com entendimento, com virtude. E Boaz casou com ela. E Boaz disse para ela: agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabes que és mulher virtuosa. O papel da mulher é ser virtuosa, é ter bons frutos, é ter boas obras, é ser uma mulher que preza e ama o seu lar, a sua casa, os seus filhos. Se você parar para observar, depois desse grupo feminista, houve uma outra vertente desse grupo. Colocou tanto a mulher empoderada, tanto a independência da mulher, que os filhos passaram a ficar sozinhos e abandonados. A mulher hoje não tem mais tempo para cuidar dos seus filhos, colocam numa creche, colocam uma babá para cuidar. O índice de abusos de crianças e de maus tratos cresceram de uma forma terrível. Porque enquanto o homem trabalha, a mulher também passa o dia fora e não tem tempo para educar os seus filhos, não tem tempo para cuidar dos seus filhos. E o mundo tem ensinado os meninos. E essa geração tem se corrompido, tem se distanciado, tem se desviado e principalmente não é instruído nem ensinado os caminhos da Bíblia, os caminhos do Senhor. Então nós precisamos entender como mulher. A Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Nós precisamos ter prazer em sermos cuidadoras, virtuosas. Eu não quero outro papel. Eu não quero disputar com um homem. Eu não quero ser melhor ou ganhar a mais. Eu não quero ter que dizer que eu que mando. Não, porque quem obedece a palavra do Senhor, quem segue os mandamentos do Senhor, não está preocupado com isso. Não está preocupado em disputar o seu lugar, pois quem está em Deus, cada um tem o seu papel. A mulher tem o seu papel na sociedade, a mulher tem o seu papel na obra de Deus, mas tudo conforme a palavra nos ensina, tudo com ordem, com decência. Então nós precisamos entender isso, principalmente você, mulher. Você querendo ou não aceitar, muitas mulheres dentro de casa gritam e determinam o que tem que ser feito dentro da sua casa, tirando a autoridade do marido, e está errado. Você, mulher, faria isso com Cristo? Você, mulher, gritaria com Cristo? Você, mulher, iria falar com Cristo e dizer mais alto e falar que é do teu jeito, pronto e acabou? Não! Então nós precisamos nos colocar no lugar de virtuosas, de servas de Deus. E quando nosso marido nos ama, quando somos amadas, quando entendemos o princípio da palavra de Deus e amamos, nós não queremos disputar lugar, nós queremos apenas fazer, porque a Bíblia diz que se fizermos qualquer coisa para alguém, temos que fazer como se estivesse fazendo para o Senhor. Então, quando você faz algo para o seu marido, para os seus filhos, para a sua família, para um estranho, você está fazendo para o Senhor. Então, você vai tratar o Senhor de qualquer jeito?
É essa palavra que eu tenho para você, principalmente mulher, principalmente para você também homem que pensa que a mulher foi gerada por Deus para ser escrava. Você está enganado. A Bíblia diz que o homem tem que amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. O papel do homem com a mulher é muito superior ao da mulher com o homem. Então nós precisamos entender o que Deus fala a respeito disso. Nós precisamos compreender que ser feminista e ser cristã são totalmente diferentes, não se mistura, é água e óleo. E você precisa levar esse princípio para a tua vida para que você seja abençoada, mulher. É essa palavra que eu tenho de Deus para você. Se você conhece alguém que defende o grupo feminista, que defende a superioridade da mulher ao homem, compartilhe esse vídeo. Você, homem, compartilhe essa mensagem. Poste nas suas redes sociais para que elas possam entender qual o seu papel na sociedade, na igreja e na sua casa. Pois aqueles que fazem com amor e obedecem à palavra de Deus são abençoados. Deus abençoe você.